Olá! Dia 1º de outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso. Mas como estamos tratando os nossos idosos? Como a pandemia de Covid-19 afetou essas pessoas? Elas precisam de cuidados e atividades específicos. Precisam estar inseridos na sociedade de forma igualitária, com seus direitos garantidos pelo poder público e pela família. Eu visitei abrigos e conversei com essas pessoas da terceira idade. Ouvi histórias que vão te surpreender. É sobre esse universo, cheio de desafios, com muita memória do que já se foi vivido, mas também esperança em dias mais tranquilos e dignos, que você vai saber mais no programa de hoje. No Brasil, eles são mais de 30 milhões. 14% da população, de acordo com a última pesquisa do IBGE. O número de pessoas com mais de 60 anos cresceu 18% de 2012 a 2017. E a tendência é que esse crescimento só aumente nos próximos anos. Em 2060, eles serão aproximadamente 1/3 da população brasileira. Entre as razões para esse aumento na expectativa de vida estão a melhoria nas condições de saúde e também a taxa de fecundidade, já que o número médio de filhos por mulher vem caindo. PhD em geriatria e gerontologia, o Dr. Euler Ribeiro explica que o sentimento de rejeição é comum entre os seus pacientes. E essa sensação leva a quadros de depressão que podem evoluir até a morte. Todos eles que consultam, ou no meu consultório, ou na policlínica da FUNAT, uma das grandes queixas é que o apoio emocional desapareceu. O que é isso? Vai ter uma festinha aqui do lado de casa, aí a neta diz, mas a velhinha não vai, hein? O que essa velhinha vai fazer lá? Certo? Então isso é um trauma psicoemocional que leva a um sistema de depressão. Vocês não têm ideia do número de suicídios que existem entre pessoas idosas que se sentem com este comportamento familiar de abandono. Já viveu bastante, deixa aí, não quero nem saber. Então, na maioria das vezes, se suicidam com a quantidade enorme de remédios que tem para eles. Dão remédio para dormir, para não incomodar, certo? Então, eles tomam todos os remédios que têm em casa e morrem intoxicados. No atendimento aos idosos, outra queixa muito comum é a violência patrimonial. Eles entregam a renda, que é o fruto de anos de trabalho, para serem administrada por familiares ou cuidadores, e acabam se tornando vítimas desse crime. Os idosos que têm aposentadoria, na maioria das vezes, a aposentadoria não chega neles. O cartão da aposentadoria, alguém na família se aposta desse cartão. Aí não tem dinheiro para alimento, não tem dinheiro para medicamento, para ir no médico, para passear, porque a vida, cada minuto é menos um minuto na vida. Então você tem que viver aquele minuto com alegria e com prazer. Na delegacia especializada em crimes contra a pessoa idosa, que fica aqui no bairro do Parque 10, são realizadas cerca de 15 diligências domiciliares por dia. Durante a pandemia, o número de ocorrências cresceu mais de 200%. Um dado alarmante, que comprova que, na maioria das vezes, os autores desses crimes estão próximos do idoso. Têm laços afetivos e familiares. Aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa, a maior gama de denúncias que nós recebemos são geralmente aqueles crimes relacionados a vínculos familiares, né? Naquela relação onde deveria prevalecer o respeito, o cuidado para com a pessoa idosa e a falta desses cuidados. Então, geralmente são crimes de exposição a perigo, de negligência, até mesmo de apropriação de bens da pessoa idosa, o crime também de abandono de pessoa idosa, que é onde fica bem caracterizado a questão do não cuidado, né, das pessoas, dos filhos,
dos netos, dos parentes mais próximos para com aquele idoso. E no próximo bloco você vai conhecer histórias que retratam esse abandono vivido por muitos idosos. Sem opções, muitos conheceram a dura realidade de viver na rua. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Estamos de volta. Vítimas de abandono entregues à própria sorte. Nossa equipe conversou com idosos da Fundação Dr. Thomas que passaram por situações muito difíceis. Alguns sentiram fome, moraram na rua, foram vítimas de crimes. Eram invisíveis para a sociedade e sentiram na pele o desamparo. São histórias de sofrimento, mas também de superação. A voz firme, mesmo quando os passos são lentos. Os rios correm para o mar, as águas correm para os rios correm para o mar. Só o pranto dos meus olhos eu não sei onde vai. Cantando, seu Ronaldo vai espantando os males de um passado sombrio. Depois de ter uma vida com conforto e carinho, ele conheceu a dura realidade de dormir na rua. Perdeu casa, família e viu os amigos se afastando. Dependia de caridade para comer. Não tinha experiência de rua, logo nunca havia morado na rua, chorei muito, chorava. Não tinha coberta, nada, frio, deitava em qualquer canto. Se tivesse meio limpo, pegava, me deitava. Na maioria hoje lá no Parque 10 é morador novato. Antigos são poucos, bem poucos antigos. E a Rua do Comércio, por exemplo, 1, 2, a maioria dos comerciantes lá é moderno, antigo, bem pouco que tem. Aí eu fiquei, só que eu fui recorrer a pessoas que quando eu vivia bem, vivia lá em casa, me fazendo pedido e tal. Ah, me empresta um dinheiro, emprestava. Nem emprestava, eu dava o dinheiro. E favores e tudo, uma doença, estava doente, fazia um remédio, tudo, um sortilégio. Depois eu na rua mudou o comportamento. Antes era Ronaldo, meu amigão, como é que tá? E abraçava, e convite para reunião, coquetel, aniversário, festa, tudo. Aí acabou. Chorei muito, fiquei muito magoado, muito sentido com isso, sou muito sensível, tudo. Aí fiquei na rua, o que eu tinha era uma bolsa com 3 frascos de PET com água. Sem um teto, sem comida, sem dignidade. Para esquecer a realidade, ele começou a beber. Chegou a pensar em tirar a própria vida. Foi a caridade de uma desconhecida que o trouxe até a Fundação Dr. Thomas. Aí depois eu comecei a beber. Beber para tentar amenizar, esquecer, distrair e tal. Bebia todo dia, toda hora. Aí já comecei a ficar embriagado, inconsciente, não sabia de nada. Até em tal de suicídio. Passou pela cabeça. Pedro Antônio chegou da Venezuela na esperança de uma vida melhor no Brasil. Mas já na terceira idade, passou necessidade e até fome. Precisou ser internado por conta do diabetes e foi submetido a uma amputação. Volté para acá, para Brasil, para buscar mejoría aquí en Brasil. Entonces, condiciones aquí fueron críticas porque yo llegué a un lugar donde se llama Ciudad de Dios a morar
Entonces allí mucha delincuencia, yo traía mi vehículo que quedaba, traía para acá algunos dólares, $2,000, $3,000 traía, que quedaba, y ya vine para acá para quizás seguir trabajando aquí. En esa condición que yo llegué para acá, y la gente donde yo moraba, yo llegué aquí y me tiraron un dedo aquí por cuestión de COVID. De COVID não, de questão de diabetes. Ficou sem casa, sem emprego, sem saúde e sem família. Não tenho nada onde morar, não tenho nada onde viver, onde eu estou morando, não tenho para pagar aluguel, não tenho dinheiro para pagar aluguel. A gente está querendo retirar, que sair fora, eu não tenho com que pagar aluguel. Necessito uma ajuda de você. E eu falo com o doutor. Então o doutor disse, mira, aquí hay una fundación Dr. Thomas para los idosos, aquí en Manaus. Yo voy a conseguir para usted todos exámenes, que vamos a hacer exámenes y te vamos a colocar. Yo voy a mandar a colocar aquí a Fundación Dr. Thomas, aquí. Teve o telefone roubado e perdeu o contato com a família. Foi aqui na fundação que ele percebeu que ainda pode fazer planos para o futuro. Quero seguir trabalhando, pues. Trabalhando nos hospitales, trabalhando nas clínicas, trabalhando em escolas, trabalhando em todo, trabalhando por el benefício da gente, del idoso, benefício também da gente criança, benefício del jovem, entende? A história de Maria Dolores, como tantas outras, é de sofrimento e superação. Após sofrer um AVC, ela ficou sem andar. O único filho perdeu o emprego e não tinha mais como cuidar da mãe. Ele não quer me levar agora porque ele paga aluguel, não está trabalhando. Aí diz para mim, mamãe, aguente aí. Aí ele é muito bom. É o melhor lugar que a senhora pode viver. É aí. Não se preocupa, não tem preocupação com nada. Ao chegar à fundação, ela fez amigos e se adaptou à nova realidade. Mas ainda tem um sonho. Os meus planos é morar com meu filho. Entendeu? Assim também. Eu não tenho casa, a minha casa pegou fogo. Olha, aconteceu tanta coisa que é só Deus. A senhora quer ter sua casinha de novo? Eu quero ter minha casinha. Os profissionais que tratam os 122 idosos da Fundação Dr. Thomas contam que o abandono, os maus tratos e a violência física e patrimonial deixam cicatrizes nessas pessoas que já são tão frágeis e vulneráveis. A partir do abandono, a gente consegue observar questões de depressão, questões de autonegligência, o idoso chega a pensar em que fracassou, em que quer desistir, não tem mais um sentido. Então, a partir de um simples abandono, talvez por essa família não ter ou não estar preparada para receber um idoso, né? A gente vê que hoje a nossa sociedade não está preparada para receber um idoso dentro de casa, para dar todo o suporte. E aí, quando se vem a questão da institucionalização, querendo ou não, esse idoso acaba perdendo alguma parte da sua autonomia a partir do momento em que ele é institucionalizado. Então, como um dos idosos já me falaram, a dor da alma é mais difícil de ser tratada. Eu concordo, porque a dor da alma não tem remédio, né? É mesmo questão de escuta, é questão de sensibilidade, é questão de humanização. Então, talvez essa seja um dos piores discursos em que o idoso traga a partir do momento em que ele é institucionalizado. A principal queixa é o abandono familiar, né? Muitas vezes causados por eles mesmos, porque não criaram os filhos, né? Não constituíram família, não mantiveram o casamento. Então, terminam na velhice sozinhos, né? Sem ninguém para prestar essa assistência. E a gente
quando eles entram aqui, a gente tenta recuperar esse vínculo familiar, né? Fortalecer esse vínculo para que eles estejam mais presentes, para que os idosos se sintam melhor, que apesar de ter toda uma equipe multidisciplinar que atua aqui, que presta assistência, que dá todo o apoio, a família é o principal, né? A equipe multiprofissional não substitui a família, o amor da família. Depois do intervalo, vamos conhecer os projetos do Poder Legislativo voltado para o público da terceira idade e ouvir experiências de quem já viveu muito e nos traz receitas de felicidade. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, que o cansaço bate, que mexe com a rotina, que é mais difícil do que parecia. Mas eu também sei que, lá no fundo do peito, vocês entendem que é importante para o meu desenvolvimento e me fortalece por toda a vida, que nos faz crescer juntos, com momentos inesquecíveis como família. Tem mais gente que nos apoia, nos respeita, nos incentiva, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. E por isso, obrigado. Porque juntos, a gente cresce. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. A Assembleia Legislativa se preocupa em criar alternativas que garantam qualidade de vida para os idosos. Vamos conhecer um pouco do trabalho da Comissão do Idoso no Poder Legislativo e também programas criados durante a pandemia voltados para as pessoas com mais de 60 anos. A Assembleia Legislativa possui 232 servidores com mais de 60 anos que ainda estão na ativa. Mas em março de 2020, a rotina dessas pessoas mudou repentinamente. Acostumados com a correria de qualquer rotina profissional, eles foram obrigados a permanecer em casa. Além do medo de contrair o coronavírus, muitos idosos perderam familiares e amigos. Aos 65 anos, Alzimar conta que teve Covid-19 e venceu a batalha contra o vírus, mas perdeu muitos amigos. Fui vítima também do coronavírus. Graças a Deus eu estou vivo, mas lamento muito pelas percas. Inclusive, na Assembleia morreram muitos amigos, não só de Assembleia, mas amigos pessoais de fora da Assembleia, que eram amigos duas vezes. Eram amigos da Assembleia, de trabalho, e eram amigos de bairro, e que eu conheci, inclusive, alguns de infância. E eu lamentei muito, eu sofri muito. Foi pensando na saúde física e psicológica dos servidores que a Assembleia Legislativa criou o projeto Vivendo Bem a Idade que se Tem. Ele é destinado aos servidores da ativa de 60 a 75 anos e tem o objetivo de oferecer qualidade de vida aos trabalhadores. A coordenadora do programa, Socorro Oliveira, explica que após anos de trabalho, os servidores antigos perderam os vínculos com o emprego e com os colegas de trabalho. Por isso, surgiu a ideia de resgatar alguns momentos de convivência. Estas pessoas foram obrigadas a ficar em casa e muitas desenvolveram transtornos como a depressão, a ansiedade. Imagina o servidor que já trabalha há mais de 30 anos na casa, dedicado, com toda uma rotina de ir e vir para o seu trabalho todos os dias, ficar durante um ano em casa. Foi obrigado a ficar. E aí o Serviço Social da Casa pensou numa forma de manter o contato, não perder o vínculo, mesmo que ele estivesse em casa. E aí o diferencial desse programa é que nós também ampliamos para os servidores aposentados da casa, porque esses, mais do que os ativos, já estão em casa há mais tempo.
A presidente da Comissão da Mulher, da Família e do Idoso da Assembleia Legislativa, deputada Terezinha Ruiz, explica que busca trabalhar com parcerias para criar uma rede de apoio aos idosos do Amazonas. E uma das demandas que foi muito forte logo ao assumir foi a implantação das políticas do idoso no nosso estado. Nós temos poucos conselhos criados no estado do Amazonas, no Conselho do Idoso, nós temos poucos fóruns, e aí visitamos o Ministério da Defesa, inclusive a Secretaria do Idoso, para a gente tomar conhecimento de como é que estavam as articulações. E fizemos a cartilha do idoso, né? Já é um material produzido este ano pela Comissão do Idoso, para que a gente pudesse apoiar as várias instituições que hoje trabalham o segmento do idoso. Dona Raimunda foi procuradora da Assembleia. Já aposentada, ela tinha uma vida ativa e adorava viajar. Com a pandemia, perdeu a liberdade e os momentos de interação e confraternização. Eu fiquei isolada, não foi quarentena, foi 40 dias dentro do meu quarto, na minha suíte, no meu apartamento. Minhas duas filhas já tinham pego também, mas pegaram fracas, e eu fui muito forte, eu escapei. Durante um passeio por pontos turísticos da capital, ela elogiou a iniciativa do Poder Legislativo. Eu acho que foi a coisa mais assim, acertada da Assembleia Legislativa, esse projeto, porque geralmente quando o servidor, a pessoa quando aposenta, já se torna assim, um objeto sem uso mais. Quer dizer, a gente não tem vez quase para nada. Então, esse projeto veio unir os colegas. Esse encontro é muito bom, que a gente conversa, fala da família, enfim, é uma verdadeira festa. Então, eu estou muito feliz de hoje dizer, eu sou ex-funcionária do Poder Legislativo e tenho muito amor pela Assembleia. E pelo corpo dos deputados, que também nos ajudam e tudo isso eu gosto. Felicidade. Essa é uma das receitas para manter a saúde do corpo e da mente. Completei 80 anos no dia 21 de agosto e minha filha então me presenteou um salto de paraquedas e eu aceitei. Aceitei e foi uma sensação indescritível. É importante para o corpo e mente qualquer tipo de exercício. Seja caminhando, correndo, nadando, fazendo academia, tudo isso vai repercutir no futuro de todos nós. Dançando, rindo, cantando, eles vão deixando para trás os sofrimentos que passaram como uma verdadeira libertação. Dona Nonata Ricardo ficou viúva aos 26 anos. Com 4 filhos pequenos, precisou se reinventar. No começo foi muito difícil, né? Eu fiquei com os filhos pequenos, eu tinha um padrão de vida de um jeito, de repente mudou, mas eu pedi muita proteção de Deus e eu venci. Hoje em dia tá tudo bem agora, né? Que os filhos estão grandes, já tenho meus netos. Minha neta mais velha tem 22 e meu caçula tem 14. Cheia de disposição e esperança, ela dá conselhos para entrar na terceira idade sem perder a vitalidade da juventude. Tem que sair de casa, não ficar em casa parada, tem que sair, procurar amizade. Olha, essa pandemia eu não senti, porque eu sou assim animada. Se eu acordo 5 horas, a minha casa tem uma varanda. Se passar alguém para trabalhar, eu já estou, bom dia, meu amor, vai com Deus. São para nós inspiração e exemplo. Merecem nosso respeito. Precisam de condições para uma vida digna. Já caminharam mais do que nós. Tiveram o privilégio de viver uma vida longa. Chegaram até aqui e transbordam alegria e ensinamentos. O artigo 3º do Estatuto do Idoso ressalta que é obrigação da família, da comunidade e da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
mas cabe a cada um de nós fazer valer esses direitos. Precisamos estar atentos e vigilantes aos nossos idosos. Até o nosso próximo programa.